Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre argiloterapia ou geoterapia, né? Bastante gente conhece a técnica de aplicação da lama como a geoterapia também. Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico, de onde surgiu, né, a utilização da argila com fins terapêuticos. Então, desde muito antes, né, desde os tempos primitivos, a argila já era utilizada com um objetivo de cura, né? Antigos índios, por exemplo, enterravam o corpo de seus familiares, deixando apenas a cabeça para fora com fins de cura. Algumas bibliografias, né, já registravam Hipócrates ensinando para os seus discípulos a utilização, né, a prática de geoterapia e também a aplicação dela. Os filósofos e cientistas como Plínio, Aristóteles e também agora Mahatma Gandhi, mais recentemente, já se impressionavam também com o poder de cura vindo da argila. E também a Cleópatra já usufruía, né, para fins estéticos dos efeitos dessa argila. Então vamos entender um pouquinho sobre as ações terapêuticas da argiloterapia. Então, com propriedades estéticas, né? A argila tem um forte efeito rejuvenescedor sobre a pele, então isso é uma coisa bem importante, é algo que normalmente já é sentido logo após a aplicação. A argila também favorece a nutrição desse tecido, ela melhora a firmeza e a tonicidade e também a elasticidade dessa pele. Então, na facial, a gente utiliza bastante as máscaras de argila, independente das cores, com o objetivo, né, de melhorar essa aparência envelhecida dessa pele. Além disso, a argila ela é um importante controlador da oleosidade. Então, ela é excelente para tratamentos com peles acneicas. Então, ela sempre tem que fazer parte do seu tratamento para controle da oleosidade. Então, nós, no caso da área da estética, utilizamos de forma externa, né? Por quê? Quais são as capacidades, quais são as alterações que a gente consegue tratar com a argiloterapia? Primeiro, ela é um importante agente anti-inflamatório. Então, se eu tenho uma pele que ela está com muita acne inflamatória, se eu estou com uma crise de rosácea, claro que a rosácea a gente sabe que é muito difícil controlar, mas a gente pode tentar atenuar toda essa crise, né, inflamatória dessa região, né, dessa face. Ela tem efeito absorvente também, efeito analgésico, então ela diminui a dor local. Efeito cicatrizante, então também voltando à questão da acne, pele acneica, a gente também tem um objetivo terapêutico que é melhorar a cicatrização daquelas lesões acneicas. Tem o efeito tonificador, que é excelente, a gente já consegue ver efeito logo após a aplicação. Um efeito vitalizante, então melhora a vitalidade daquela pele, deixando aquela pele com um brilho diferenciado. Então isso também já é um efeito imediato após a aplicação. E também tem um efeito refrescante. Então vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os tipos de argila que a gente encontra comumente na comercialização. Então, primeiro, uma coisa antes da gente falar desses tipos de argila, é importante falar que as concentrações da argila mudam de lugar para lugar. E até mesmo elas vão modificar dependendo da região que você vai comprar, né, do local que você for comprar. Mas, basicamente, elas têm uma composição muito semelhante desse que eu vou comentar agora. Então, a argila branca é a que possui maior concentração de silicato de alumínio, cálcio e magnésio. Então, pessoal, a argila branca, ela, além das diferentes características e ações terapêuticas comuns da argila, ela é uma excelente clareadora. Então, ela é indicada para peles com manchas, né, manchas mais leves, por ela possuir essa característica clareadora. Então, sempre quando você tiver uma cliente, você fez um tratamento com melasma, ou você quer tratar uma EFL de sarda, por exemplo, ela pode ser um tratamento coadjuvante. Você pode associar eles aos outros tipos de tratamento que são clareadores.
A argila verde, ela é bem conhecida por conta das suas propriedades de desintoxicação e também um ótimo controlador de oleosidade. Então, pessoal, sempre quando você for utilizar, sempre quando você tiver aquele cliente que tem a pele mais acneica, você quer controlar essa oleosidade dessa pele, sempre priorize a utilização da argila verde, né? Além disso, ela é secativa e emoliente, então também vai favorecer o tratamento dessas lesões. A argila vermelha é a que a gente tem a maior concentração de óxido de ferro e cobre. Ela possui, né, um alto poder de cicatrização, então ela é utilizada em pacientes, em clientes que têm a pele mais sensível, que tem uma pele que fica vermelha com muita facilidade. E eu coloquei até aqui para vocês, né, é utilizada também na estética corporal, na redução de medidas, mas há controvérsias, né? Mas é fato de que ela é excelente para cicatrização e para peles mais sensíveis. A argila amarela é a que tem uma alta concentração de cobre e dióxido de silício, e silício também. Ela é indicada para rejuvenescimento facial. Por quê? Pela essa quantidade de silício que ela possui na sua composição. Então, ela vai retardar o envelhecimento cutâneo. Então, sempre quando você tiver uma cliente, né, com que o objetivo dela é tratar, né, reduzir os sinais de envelhecimento, priorize sempre a argila amarela e também, que a gente vai comentar, a argila preta. A argila cinza, ela é excelente para a utilização de edemas e inchaços, né? Porque ela tem uma grande afinidade com álcool por conta da quantidade de sílica que ela possui na sua composição. Ela também regula a seborreia capilar, então ela é excelente também para o tratamento de alterações capilares. A argila preta ou lama negra, comentei anteriormente, ele é excelente para o tratamento de rejuvenescimento facial. Também possui ação anti-inflamatória, artróxica e também absorvente. Ela melhora também a circulação sanguínea periférica, favorecendo a reprodução celular. Então, pessoal, elas já são características bem comuns da argila. Então, sempre quando você tem um tratamento, uma cliente que quer melhorar a circulação associado ao efeito tensor, ao efeito rejuvenescedor, também utilize a argila preta. A argila rosa, ela é a mistura da argila branca com a vermelha, né? Relembrando, então, a argila branca, ela é excelente para tratamento de manchas, né? Ela é um importante clareador. A argila vermelha, ela é importante também para tratamento de peles que precisam de uma cicatrização. Então, por isso que a argila rosa ela é indicada para peles sensíveis, né? Peles delicadas, com rosácea, né? Que a gente chama de acne rosa. Então, ela tem o efeito desses dois tipos de argila. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a manipulação e o preparo dessa argila. Então, aqui é um exemplo para vocês. Em um recipiente, né, a gente vai colocar argila em pó com água pura, até obter uma massa homogênea. No seu caso, você pode colocar também numa cubeta. Cuidado, né, para você não colocar produto demais. Então, sempre vai colocando a água, né, sempre coloca a água um pouco mais devagar, para você controlar a textura né, dessa argila. É importante evitar que a argila entre em contato com qualquer metal. Então, assim que a sua argila estiver pronta, você pode optar em aplicar ela com compressas, né? A gente utiliza bastante na área da facial as compressas, principalmente a utilização de compressas com a gaze. Utilizamos também cataplasma, que é a aplicação direta na pele. Então, uma coisa muito importante, a duração dessa argila. O ideal é não ultrapassar 20 minutos na região da face, senão ela vai começar a ressecar muito, você vai ter muita dificuldade para tirar, e o efeito, né, na pele após o ressecamento da pele é muito mais intenso. Então, o que eu sempre recomendo? Você sempre vai verificar que a argila ela começa a secar pelas
laterais, né? Nunca pela região central do seu rosto. Claro que a região lateral ela é mais ressecada, ela não tem tantas glândulas sudoríparas e sebáceas como nessa região mais central. Então, quando você verificar que está começando a secar, já é o momento de você pensar em tirar. Tá? A frequência, a literatura é bem divergente com relação a isso, então não tem um limite de frequência para você realizar. O ideal é você dar um intervalo de 15 dias, mas nada te impede de você também aumentar ou até mesmo diminuir essa frequência. Temperatura, posso utilizar a temperatura tanto fria ou o calor. O calor, a gente sabe, né, que além dos efeitos terapêuticos da argila que você escolher, eu vou promover um relaxamento e também um aumento circulatório. Então, se eu vou utilizar na corporal, eu posso utilizar para algum tipo de tensionamento na musculatura, que ela vai ser excelente. E a fria, ela diminui a congestão, diminui o processo inflamatório, vai abaixar a febre e controla hemorragias, diminuindo a dor. Então, pessoal, o que a gente mais vai utilizar na estética é, no caso, a argila fria, mesmo porque o calor pode piorar o processo inflamatório que eu possa ter em um processo acneico, então não é o ideal. A gente utiliza mais frequentemente a argila com água fria. Com relação às contraindicações e alguns efeitos adversos com a utilização da argila. Aplicação direta em úlceras, ferimentos profundos e fraturas expostas, claro, né, gente, aquilo ali é uma via de acesso a bactéria, fungo, então o ideal é a gente evitar aplicar diretamente nessas regiões. Aplicação diretamente no tórax com marca-passo, né, então cuidado, porque os estudiosos da argila argumentam que isso pode interferir no funcionamento. Aplicação fria no tórax, na região lombar, pela proximidade com a região dos pulmões. Máscara no rosto em pessoas que sofrem de claustrofobia, né, porque ela pode ter uma crise. Não aplicar dentro do nariz, vagina, fístulas e queimaduras de 3º grau, também pelo risco de você ter uma infecção. Pessoal, é muito difícil ter uma intercorrência com a utilização da argila, mas claro que pode acontecer. Pode. Então, quais são as intercorrências que a gente tem com a utilização da argila que a gente pode encontrar em cabine? Hiperemia, né, vermelhidão, pode causar algum tipo de alergia. Então, é sempre bom fazer o teste de alergia antes da aplicação. Aplica um pouquinho aqui na região posterior da orelha ou até mesmo na região do antebraço. Descamações são bem comuns também da gente encontrar. Hipertermia, né, aumento da temperatura local, até mesmo pela própria reação da argila. Sensação de pele ressecada e se agrava sempre com o tempo que você deixa essa argila na sua pele. E abscessos pós-geoterapia, isso é bem comum de acontecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre a utilização dessa argila para a gente finalizar. Então, na aplicação na região facial, máscara facial é a mais comum na nossa área, que a gente aplica diretamente na pele, ou utilização da gaze para facilitar a retirada. A aplicação diretamente da pele dá um pouquinho de trabalho para a gente retirar, e lembrando sempre que não é para pedir para a cliente no banheiro limpar esse rosto, você tem que retirar manualmente. Importante, sempre antes da aplicação, se você ainda não fez, realizar a higienização do rosto com sabonete, né? E uma coisa também importante que eu coloquei aqui para vocês, esse autor Bom Tempo, ele fala, né? Indica essa aplicação nos casos de acne, no caso de pele acneica, rugas, sardas e sinusite, e sugere também que em casos de pele seca deve preparar argila com chá de camomila. Isso é uma dica bem bacana, né, em substituição da água. A temperatura da máscara de argila, como eu já mencionei para vocês, ela deve ser fria. Tempo de aplicação, como eu também já mencionei, de no máximo 20 minutos. A aplicação na região costal, né, essa mais para a área da corporal e também para quem faz trabalhos também de diminuição de dor, ela é bem útil para esses casos de contratura na região cervical, torácica ou lombar. Lembrando que aqui a água sempre, né, quente ou morna, e o tempo de aplicação pode ser maior, né, porque eu não tenho essa preocupação em deixar minha pele ressecada.
Então, é bacana que nessa região eu utilizar até mesmo uma manta térmica, né, para manter essa temperatura, porque ela vai perdendo calor, então se você tiver uma manta, é bacana você utilizar também, tá? Então, como eu falei para vocês, sempre verificar e manter a temperatura desta região, sempre com calor. Aqui, escalda-pés com argila, é bem legal, né? Quando eu tenho alguma alteração no pé, eu quero fazer algum tratamento, que eu tive uma alteração cutânea, ou até mesmo dor nos pés, então é bacana fazer o escalda-pés com argila. Então, aqui eu falei para vocês um passo a passo, duração também um pouco maior, né? Mas podendo chegar até 30 minutos. E depois, após a aplicação do escalda-pés, é importante evitar a exposição ao frio, né? Aqui o Bom Tempo, ele sugere, né, aplicação nos casos de gripes, resfriados, dores articulares, dores nos pés e nas pernas, como eu falei para vocês, dores de cabeça, insônia. Então aí também tem uma importante, né, relação com a medicina tradicional chinesa, né, porque a gente tem os pontos reflexos no pé, então é bem relacionado. Cataplasma, né, bem comum na área da estética, tem as mesmas indicações das compressas, né, o que diferencia é que a aplicação é diretamente no corpo, né, ele não vai perder ativo para a compressa. Claro, ela vai ser mais moldável, mas a única coisa que a gente tem que é bem mais difícil da gente retirar essa argila depois, né. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê em breve. Um grande abraço.